Seja bem-vindo. Tudo bem, Vinícius? Bem, Ortiz. Muito bem. A primeira pergunta, candidato, é: por que o povo taubatiano deve votar em você e não no seu adversário? O senhor tem 2 minutos. Obrigado. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Em primeiro lugar, 4 anos atrás, um candidato se apresentou como empresário na cidade, como um candidato novo e que tinha soluções mirabolantes para a cidade. E deu no que deu. Taubaté entrou num grande caos, nós perdemos muito na saúde, na educação, na segurança, e agora a gente vai ter que recuperar esse tempo todo perdido. E a gente não pode incorrer no mesmo erro. É necessário experiência, saber como fazer. Taubaté vive uma grave crise na sua saúde pública. De cada 10 pessoas, 7 se queixam da saúde pública. Então, é construir um novo hospital. Sim, construir um novo hospital. Taubaté precisa de 220 leitos hospitalares. Fazer mais uma UPA na parte alta da cidade. Eu fiz 4 UPAs. Quem fez 4 vai fazer a 5ª UPA na parte alta da cidade. Combater a criminalidade na cidade. Eu vi aqui nas matérias anteriores o crime avançando, a violência. Tem que combater de forma dura a violência na cidade. O crime tem que ser combatido com mais polícia na rua. Atividade delegada, transformar nossa guarda civil municipal numa polícia municipal. Colocar mais câmeras de monitoramento. Também investir na prevenção. É importante ampliar o ensino de tempo integral. Eu fui prefeito e não tinha nenhum aluno estudando em tempo integral. Eu coloquei 20 mil alunos estudando. Eu zerei as vagas de creche, fiz 3.600 vagas, construí 11 escolas. Isso também ajuda a prevenir, ajuda a combater o crime. Depois levei prática esportiva para os bairros. Isso está abandonado. Nós temos que voltar a ter prática esportiva nas comunidades, supervisionadas pela prefeitura, organizadas pela prefeitura, para diminuir o crime em Taubaté. Nós temos de levar novamente os exames laboratoriais de sangue para as comunidades, para os bairros, para as unidades básicas de saúde, para a área rural, diminuir a passagem de ônibus em Taubaté de R$ 4,70 para R$ 3,00, para que as pessoas possam, de forma mais barata, acessar o ônibus. É por isso que eu peço o seu voto no dia 27, vote 10. Candidato, agora nós vamos para os sorteios dos temas, um de cada vez. Para cada um deles, o senhor terá 2 minutos de exposição de suas ideias. O primeiro tema sorteado pelo candidato Ortiz Júnior, do Republicanos, é educação. Candidato, 2 minutos, por favor, fique à vontade. Educação é um dos temas e é um dos assuntos mais importantes da cidade. A educação é que permite o jovem sonhar com um futuro melhor. Quando eu assumi a prefeitura, nós não tínhamos nenhum estudante em Taubaté no tempo integral. E eu estudei na escola pública em Taubaté, na escola Ezequiel. E eu sei a importância de uma boa escola disponibilizando boas rotinas pedagógicas, boa merenda escolar para os nossos alunos. É por isso que eu coloquei 20 mil alunos estudando em tempo integral. E conseguimos reduzir a violência na cidade fazendo essa prevenção. Nós reduzimos homicídios em 50%, roubos em 62%, nós reduzimos furtos em 40%, tudo porque a gente decidiu que com o apoio da educação de tempo integral a gente ia proteger esse jovem na escola, com boa alimentação. Não essa alimentação ruim que a prefeitura vem servindo hoje, de manhã num café com leite e uma maçã ou uma banana. Não, é uma merenda escolar boa, que alimente, que proteja o nosso jovem, que dê a ele condições de estudar 7 horas durante o dia na escola. Colocar na escola de tempo integral mais esporte, cultura, entretenimento, oficinas de língua portuguesa e matemática. Nós temos uma defasagem escolar importante em razão da pandemia. O prefeito de Taubaté hoje está entregando Taubaté com as piores notas do IDEB. Nunca um prefeito entregou para o prefeito seguinte uma cidade com IDEB piorado. E hoje a gente pega notas ruins no IDEB. Então, avançar para recuperar esse tempo perdido, a defasagem escolar. Então, oficinas de língua portuguesa, matemática, mais 10 mil vagas em tempo integral e a gente zerar a fila por creches em Taubaté. São 700 vagas que precisam ser criadas. Eu criei 3.600, construindo 11 escolas e agora mais 2 escolas de educação infantil são suficientes, cada uma com 350 alunos, para a gente zerar a fila de espera por creche em Taubaté. Ok, candidato, vamos para o segundo tema aqui, para a sua exposição. O candidato Ortiz Júnior sorteia agora o segundo tema, sobre o qual ele falará, também por 2 minutos e livremente. E o tema é economia e emprego. Candidato, fique à vontade. Vinícius, eu tenho 2 filhas.
E eu me questiono todos os dias quais serão os empregos do futuro para as minhas duas filhas. E esse é um assunto muito importante. A gente não sabe exatamente quais serão os empregos do futuro, mas a gente tem uma certeza, que os empregos estarão na área de inteligência artificial e tecnologia. É por isso que, com o apoio do governador Tarcísio, a gente vai levar para Taubaté a experiência da Fábrica de Cultura e Economia Criativa 4.0. Já existe na região metropolitana de São Paulo com muito êxito. São muito exitosas as experiências da Fábrica de Cultura. A gente precisa formar o jovem em inteligência artificial, em aplicativos, em games, formar em moda, formar em fotografia, para que ele possa alcançar esse emprego do futuro na área de tecnologia. Depois investir muito na área de serviços. Taubaté tem uma vocação por turismo interessante, turismo cultural. Então a gente tem novamente condições de ter um festival de cinema, um festival de literatura infantil, organizar nosso sítio do Pepau Amarelo, organizar novamente um parque aquático, como lá na década de 90 nós tínhamos, então até chegamos a frequentar lá. Depois ter os grandes festivais novamente, Festival Nacional de Teatro, Festival de Música Popular Brasileira Celi Campelo, organizar a nossa rotina de turismo rural lá com o Silésio, no projeto do Silésio. É muito importante que a gente diversifique também a nossa matriz industrial. Trazer, por exemplo, as indústrias que fornecem peças para esse carro voador, para esse arranjo produtivo do carro voador da Embraer. Então, a empresa que fabrica o vidro temperado, a empresa que fabrica o assento, a empresa que fabrica a manopla, a empresa que fabrica a hélice, fabrica, por exemplo, os trens de pouso. É muito importante que a gente diversifique o nosso parque industrial agora a partir da fábrica de carros voadores da Embraer, para que a gente possa atrair empresas desse grande arranjo produtivo. Ok. Candidato, vamos então para o último tema sorteado. E o candidato Ortiz Júnior, do Republicanos, sorteou para a sua exposição por 2 minutos o tema saúde. Candidato, fique à vontade. Esse, sem dúvida, Vinícius, é o principal problema da cidade. De cada 10 pessoas, 7 apontam a saúde como o principal problema. Eu, quando fui prefeito, fiz lá um ambulatório médico de especialidades, o Centro de Referência Luci Montoro, as 5 UBSs mais com especialistas, as 4 UPAs da cidade. Nós descentralizamos a coleta de sangue nos bairros e nós construímos novas UBSs com estratégia de saúde da família. Agora, é preciso dar um salto, reorganizar todo esse serviço que existe, que fomos nós que implementamos nos 8 anos em que eu fui prefeito. Depois, colocar um hospital novo em Taubaté com 220 leitos. É muito importante uma assistência hospitalar adequada ao taubatiano, fazendo retaguarda para as nossas UPAs 24 horas. Depois, colocar a UPA na parte alta da cidade. Eu fiz lá na Gurilândia, fiz na Esplanada, fiz no Secap e fiz a UPA infantil. Agora precisa, na região sul, uma UPA 24 horas, que é a parte alta da cidade. Depois, colocar nas UBSs mais as clínicas de atendimento ao idoso. Nossa cidade tem hoje 16% da sua população idosa. Essa população vai crescer nos próximos 4 anos, vai crescer nos próximos 8 anos, e a gente precisa levar para dentro dessas unidades básicas de saúde o geriatra, o psicólogo, o enfermeiro. Depois, a partir de janeiro de 2025, imediatamente organizar os grandes mutirões. Ontem eu estive lá no Chácara Silvestre, todo mundo dizendo, olha, estou aguardando 2 anos, 3 anos por uma cirurgia, por um exame, uma consulta com um especialista. Então, janeiro de 2025, fazer um grande mutirão de exames, consultas e cirurgias, para a gente zerar definitivamente essa fila antiga desse mandato e começar a ofertar nossas vagas novas no hospital universitário e depois no nosso novo hospital em parceria com o nosso governador. Ok. Candidato, eu vou pedir agora para o senhor me dizer qual é o tema sobre o qual pretende falar, o tema de livre escolha, e então fazer sua exposição em 2 minutos. Vinícius, segurança pública. Ok, fique à vontade. Segurança pública é um outro assunto muito importante para o taubatiano. Quando eu fui prefeito, eu consegui combater a epidemia de violência que existia na cidade. Em 2011, 2012, Taubaté viveu uma verdadeira epidemia de violência, como vive agora.
4 homicídios nos últimos 4 dias. E como é que se combate isso? Primeiro com prevenção. Eu vou novamente ampliar o ensino de tempo integral em Taubaté. Eu vou trocar as lâmpadas que estão queimadas e ampliar a iluminação de LED na cidade. Vou ampliar o monitoramento por câmeras. Já fiz 400 câmeras no COI quando fui prefeito. Vou fazer mais monitoramento por câmeras para a gente identificar quem é que está praticando o ato criminoso e ajudar a diminuir a impunidade na cidade. Levar programas esportivos para os bairros, isso é muito importante. Tirar o jovem da ociosidade e colocar ele numa prática esportiva. E depois, muito importante, voltar a ter atividade delegada, mais policiais na rua. Quando eu fui prefeito, nós investimos 10 milhões todos os anos em atividade delegada. Eram 150 homens todos os dias, Vinícius, na rua trabalhando. Para que você tenha uma ideia, o efetivo da polícia são 100 homens. Nós colocávamos 1 vez e meia o efetivo da polícia pagos pela prefeitura. Depois transformar a nossa guarda civil em uma polícia municipal, novamente ocupando os espaços públicos. Depois, uma outra estratégia muito importante que eu adotei quando eu fui prefeito, orientado sempre pela Polícia Militar, em parceria com a polícia, é cuidar dos espaços públicos. Então, reformar as praças da cidade, novamente fazer paisagismo, novamente combater a limpeza, combater o entulho, a sujeira. O crime se afasta dos espaços públicos bem cuidados, porque você traz de volta a família. Trazer de volta a família para esses espaços públicos para afastar o crime. Eu já fiz quando fui prefeito, sei como combater o crime e vou fazer novamente. Ok. Candidato, o senhor já fez uma resposta, falou sobre 3 temas sorteados, um tema de livre escolha, e agora eu peço que o senhor, em 1 minuto, faça as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a você, agradecer aqui ao SBT, agradecer a acolhida nas ruas. A gente tem feito muitas caminhadas, agradecer a nossa militância, as pessoas que têm nos acolhido na rua, têm nos abraçado, têm nos dado uma palavra de força, uma palavra de fé. Isso é muito importante para uma campanha que se aproxima da reta final. 4 anos atrás havia um empresário que se apresentava como novo e realmente afundou a nossa cidade. A gente não pode incorrer no mesmo erro, a gente não pode fazer novamente um salto no escuro. É muito arriscado, a gente não pode ter um novo Saúde na nossa cidade. A gente precisa de experiência, de conhecimento, de quem já provou que é possível fazer. Por isso que no dia 27 eu peço o seu voto, a sua reflexão sobre aquilo que a gente quer para a cidade nos próximos 4 anos. No dia 27 eu peço o seu voto, Ortiz Júnior, 10. Obrigado. Ok. Muito obrigado mais uma vez ao candidato Ortiz Júnior, que disputa a Prefeitura de Taubaté agora em 2º turno. Muito obrigado, candidato. Vinícius, prazer em te ver.